Então, agora eu acho que a gente pode dar início, né, ao nosso evento, e eu gostaria de chamar a Juliana para começar falando, né, da experiência que ela tem em reabilitação de rios. Juliana, seja bem-vinda. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa Primeiro gostaria de agradecer, né, o convite, é sempre muito empolgante, né, participar de iniciativas como essa, né, sem dúvida tem, né, uma grande lacuna aí, né, no entendimento, né, do que é restabelecer um rio, seja ele num contexto urbano, rural. Eu tenho me dedicado, né, a esse tema na minha linha de pesquisa e também na minha atuação na área técnica, então é um grande prazer estar participando desse fórum e podendo, né, contribuir um pouquinho mais aí para esse debate. Eu vou fazer uma pequena apresentação, né, aí só queria confirmar se estão vendo minha tela, se está tudo certinho. Tudo certinho? Acho que sim, né? Bom, então eu Agora tudo escolhi, né, certinho. como tudo certinho. Eu escolhi, né, esse título, né, é bem difícil trazer tudo aqui que está envolvido, né, no processo de requalificação de rios, porque, né, é um tema bem abrangente, é muito multidisciplinar e envolve uma série de áreas e questões, né, que é bem difícil a gente pensar em abordar isso. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que esse horário meus filhos estão em casa, então pode ser que um momento ou outro eu tenha que dar algumas pausinhas, mas vamos tentar seguir. Então, né, é até difícil a gente pensar, né, e sistematizar tudo que envolve essa disciplina, né? Mas entendendo um pouquinho, né, todos os processos, os danos que essas áreas sofrem, a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, todas as áreas envolvidas sempre que a gente pensa em reestabelecer um ecossistema aquático, né? Então, sempre que a gente pensa em requalificar rios. Então, quando a gente olha, né, para os efeitos da urbanização, e aqui estou chamando urbanização, mas isso pode acontecer em diferentes âmbitos, né? Quando eu falo urbanização, reúne muito, né, quando a gente fala de impactos envolvendo atividades humanas, né? E isso pode se estabelecer em vários sistemas, né, tanto dos mais rurais até nos urbanos mais difíceis, né, como por exemplo grandes cidades e assim por diante. Então, a grosso modo, né, quando a gente olha uma bacia hidrográfica, à medida que ela vai sendo urbanizada e ocupada, né, assim que ela vai recebendo todos os processos, né, que acabam sendo inerentes da atividade humana, a gente tem diversos impactos sendo imputados na bacia hidrográfica, né, e impactos ligados à questão de qualidade e quantidade de água, né, então a gente tem diminuição das taxas de impermeabilização, mudança, né, do uso do solo, e aí alterando toda a dinâmica, né, do escoamento superficial na bacia, a velocidade desse escoamento, e aí com isso a gente vai, né, aumentando a questão da degradação da qualidade da água na bacia hidrográfica. Então, né, a gente pode dizer que a gente tem impactos relacionados à quantidade, né, então todos os processos envolvendo quantidade de água na bacia, como formação de chuvas, infiltração, recarga de lençol freático, transporte dessa água na paisagem, né? Então, né, que tudo isso aconteceria de uma forma bem dinâmica e natural, pensando numa bacia não urbanizada, né? Então, a água sendo transportada pela paisagem, sendo reciclada, sendo armazenada nos diversos compartimentos biológicos, né? E, né, produzindo, né, sustentando uma série de processos que estão muito ligados à biodiversidade e assim por diante. E problemas de qualidade, né? Então,
toda atividade humana acaba, né, gerando uma série de impactos, né, e gerando uma série de cargas poluentes, e isso vai sendo incorporado no escoamento superficial e degradando a qualidade das águas, e além disso, à medida que a gente urbaniza a bacia, a gente suprime a capacidade natural que ela tem de reciclar a água, de trabalhar a água na paisagem, né, então, né, trazendo essas duas questões críticas. E aí, né, é importante a gente ressaltar que, aliado a tudo isso, a gente tem todo um processo, né, de mudanças climáticas acontecendo que potencializam esses processos, né, então criam condições, adversas, né, com relação à temperatura, precipitação, então, né, potencializando ainda mais esse caldeirão de mudanças que já está, né, diretamente ligado à ocupação humana. Então, né, fica esse desafio, né, para a gente, né, como construir bacias hidrográficas sustentáveis, né, diante de todos esses processos que são muito inerentes à atividade humana, né. E aí a gente vê, né, quando a gente olha para a literatura, quando olha o que está sendo feito, né, ao longo, né, do processo, né, de tentativa de restabelecer uma relação mais saudável com as águas, a gente tem uma série de termos sendo cunhados aí, né, como cidades esponja, drenagem sustentável, e aí por último, esse que está mais em pauta, né, que são as soluções baseadas na natureza. Então, mas tudo isso, né, diz para a gente de uma necessidade, né, da gente fazer o manejo sustentável das águas, né, e criar-se uma nova relação, um novo olhar, né, para as águas, né, e as atividades humanas. E aí surgem, né, basicamente os sistemas sustentáveis que tentam olhar para esses compartimentos, né, os ecossistemas aquáticos e tentar restabelecer e tentar manter e preservar todas as relações ecológicas existentes que até então a gente ou ignorava ou né, não priorizava elas em função de outras atividades. Desculpem, pessoal. Então, né, tem essa tentativa da gente resgatar esses processos, né, e criar mecanismos que resultem em uma relação mais equilibrada, mais harmônica com o meio, né, de forma que a gente, né, recupere todos esses processos e consiga, né, onde os ambientes ainda estão preservados, sustentar com que esses ambientes se permaneçam dessa forma, né, na paisagem, e uma tentativa de que onde essas relações foram perdidas, né, a gente possa resgatá-las, né, imputando, recuperando esses sistemas, trazendo as antigas, né, características perdidas de volta ou trazendo, né, novas tecnologias que façam com que a gente tenha, né, todas as funções biológicas estabelecidas, embora a gente não necessariamente consiga, né, resgatar aquele ecossistema que foi perdido lá, né, na sua versão original, né. Então, os sistemas sustentáveis, as soluções baseadas na natureza vêm com esse propósito, né, da gente enriquecer a qualidade ambiental, né, dos sistemas, adotando tecnologias que, né, assumam funções orgânicas, que tenham, né, como princípio a manutenção da biodiversidade, a manutenção, né, das funções biológicas do sistema, para que a gente reconstrua na paisagem, né, esses ambientes da melhor forma possível. Então, se a gente for pensar, né, em toda a estrutura
dos ecossistemas aquáticos e das interações que esses ecossistemas têm, né, com todo o desenvolvimento urbano, né, ou rural e assim que seja, a gente, né, a partir do momento que a gente potencializa, né, soluções baseadas na natureza, a gente consegue reestabelecer uma série de dinâmicas, né, biológicas e com isso ter paisagens mais eficientes, mais saudáveis e assim por diante. Então, né, enquanto os sistemas tradicionais, né, têm como princípio, né, como foco, né, o controle de quantidade, né, visando ou geração de energia, ou abastecimento, ou controle de inundações, etc., né, e assim com isso, né, sempre numa lógica de afastamento, de deixar a água longe, né, e sempre a água como um elemento de restrição, né, de perigo, os elementos sustentar, né, os sistemas sustentáveis, eles partem mais do princípio, né, do controle de quantidade, sempre aliado à qualidade do ambiente, né, à qualidade das águas, sempre pensando nas sempre pensando, né, na convivência, né, da água com a população, com o seu entorno, com os sistemas biológicos, então sempre dentro de uma lógica da água como oportunidade, né, das mais diversas formas possíveis, né. Então, um outro olhar para as águas na paisagem. Então, né, o que que as águas podem prover, né, nas áreas urbanizadas no contexto de manejo sustentável das águas, né? Basicamente serviços ecossistêmicos, né, que, à medida que a gente tem sistemas artificializados, né, pautados na engenharia cinza, né, nos elementos inorgânicos, a gente, né, limita ou até, né, tem de forma nula, né, eh, esses serviços ecossistêmicos, e à medida que a gente passa para soluções baseadas na natureza, sistemas verdes, técnicas de bioengenharia, a gente vai potencializando cada vez mais os serviços ecossistêmicos e usufruindo de né, todos os benefícios que a natureza provém, né? Então, é bem engraçado, né? A gente suprimiu, né, a natureza, só que com isso a gente suprimiu uma série de serviços que a natureza presta para a gente só por existir, né? E isso é um conceito muito consolidado, né, quando a gente pensa, né, nas áreas mais ligadas à biologia, à ecologia, mas a gente precisa, né, difundir isso para outras áreas, né, e principalmente para as áreas da engenharia, né, que tem um pouco mais de dificuldade de enxergar essas coisas, né. Para um biólogo, para um ecólogo é muito claro, né, todos os serviços ecossistêmicos associados às áreas naturais, enquanto, né, para o engenheiro e assim, né, para o pessoal que está mais ligado a uma visão um pouco mais utilitarista da paisagem, né, isso é um pouquinho mais difícil de enxergar, né, então é muito importante esse resgate, né, a difusão desse conceito para que cada vez mais a gente entenda, né, o porquê que a gente precisa de sistemas naturais, sistemas orgânicos, soluções baseadas na natureza, né, porque à medida que a gente cresce a utilização desses sistemas, a gente ganha em serviços ecossistêmicos, né, e isso faz com que a gente tenha paisagens mais resilientes, a gente tenha sistemas sustentáveis e que, né, acabam resultando em uma série de benefícios, né, indiretos para a população e assim por diante. E aí, né, surge então dentro desse contexto, essa, né, a materialização de tudo isso, né, através da requalificação de rios. Então, como já dito, né, a gente tem toda essa perda, né, de todos esses ecossistemas aquáticos por conta das atividades humanas, e em diversas escalas e por conta de diversas atividades, e aí a necessidade, né, da gente requalificar esses rios diante do seu contexto. Então, vai haver algumas situações em que a gente vai conseguir, né, restabelecer o ecossistema por completo e resgatar, né, as condições originais do meio e potencializar
a qualidade ambiental, né, chegar em boas taxas, né, de riqueza ecológica e tantos outros indicadores, né, de saúde ambiental do meio, mas também vai ter algumas situações que a gente não vai conseguir chegar, né, no restabelecimento daquela condição original e vai ter que montar, né, uma nova estratégia, né, através de processos de revitalização, onde a gente, né, consegue estabelecer novas condições ambientais que não necessariamente são lá, né, idênticas ao que era, né, antes, idêntico ao original, mas que desempenha uma série de serviços ecossistêmicos e está integrado com a paisagem e consegue, né, ter toda uma interação com o seu entorno, com a população e assim por diante, né? Então é muito importante esse reconhecimento, né, do que é a área, o que tem no entorno, para a gente tentar, né, entender qual que é o potencial para que essas áreas se restabeleçam do ponto de vista né, ecossistêmico, da paisagem e das demandas humanas, né? Então, se a gente pensar num ecossistema aquático que sofreu um processo de degradação, né, a gente vai ter uma condição, né, necessária para que esse ecossistema seja recuperado e a gente tenha restabelecido a sua saúde, né, as características sanitárias dele, e aí daí por... Desculpe. E aí, né, a gente daí em diante vai ter, né, que entender qual que é o contexto daquele curso d'água, daquele ecossistema aquático, para entender se é possível, né, um processo de restauração, restabelecendo, né, as características originais desse sistema, ou se para aquele contexto o que é possível, o que é mais indicado é um processo de revitalização, então recomposição de algumas características do ambiente e estabelecimento de um novo ecossistema, né, que seja promotor de serviços ecossistêmicos e que, né, naquele momento consiga satisfazer as condições do entorno e, né, quem sabe, no futuro próximo, até ser uma etapa intermediária para um processo de restauração e reconstituição do que era no passado aquele ambiente. Então, é importante, né, a gente enxergar todas as potencialidades, né, que existem num curso d'água e que ele pode ser inserido na paisagem de novo, né, à medida que a gente vai garantindo que ele consiga sustentar diversos processos que ao longo das atividades humanas vão sendo perdidos, né? Então, né, pensando em uso de espécies adequadas para, né, na sua mata ciliar ou nas suas várzeas, né, enfim, depende do contexto, mas que sejam, né, promotoras de controle de processos erosivos, de cargas difusas, né, cargas poluentes geradas na bacia hidrográfica, adoção de técnicas de bioengenharia para tratamento de margens em fundo, né, pensando que sempre que a gente tem um curso d'água inserido num contexto onde houve modificação do uso do solo na bacia hidrográfica, a gente vai ter dinâmicas distintas de transporte de sedimento, a gente vai ter processos, né, um pouco mais intensos no trabalho ali do leito do canal, das suas margens, então a gente vai ter que manejar isso e ir controlando, né, mas não é só porque essa dinâmica das margens está acontecendo por conta do uso do solo, né, sendo alterado, não quer dizer que a gente precisa revestir esse canal, né, com técnicas 100% artificializadas, né, que não agreguem para a biota desse curso d'água, né, a gente pode ir no sentido de adotar técnicas, né, com soluções baseadas na natureza, que consigam ser promotoras, né, de riqueza ambiental.
né, sempre ter em mente, né, que as várzeas livres são importantes para a manutenção dessa dinâmica viva, né, dessa dinâmica natural, né, do pulso de cheia dos rios, para que, né, sejam respeitados os ecotonos para a manutenção, né, da riqueza biológica, e sempre pensar, né, que o curso d'água pode ser, né, foco de técnicas para tratamento das águas, né, tanto nas suas margens quanto no seu próprio leito e assim por diante. E, né, à medida que esse curso d'água tem uma interação importante com a população, né, tem um entorno ativo com relação ao uso humano, a gente, né, criar possibilidades de uso ao longo do canal, porque é isso que engaja a população, é isso que cria, né, um senso de pertencimento e estabelece, né, essa ligação entre população e água que ajuda no processo, né, de recuperação e de preservação dos cursos d'água. E aí sempre lembrar, né, que o curso, eu gosto bastante dessa frase, né, os cursos d'água são sempre reflexos dos processos que acontecem na bacia hidrográfica, né, então se a gente quer cursos d'água saudáveis e a gente quer, né, uma relação harmônica entre curso d'água e paisagem e população, a gente tem que controlar os processos que estão ali atuantes na bacia hidrográfica, né? Então, não tem como a gente ter uma bacia hidrográfica que está ali degradada, que tem, né, alto potencial poluidor e querer que esse curso d'água que está inserido nesse contexto seja saudável, né? Então a gente tem que controlar tudo o que está acontecendo na bacia hidrográfica, né? Sempre um olhar na escala da bacia hidrográfica para garantir que esse curso d'água seja saudável. Então, né, e isso vai se desdobrar de diversas formas, né? Então, não adianta a gente querer rios saudáveis em bacias hidrográficas que estão doentes, né? Então, para construir essa relação harmônica é importante, né, esse olhar na escala da bacia. Que é isso. Obrigada, pessoal. Agradeço muito a sua participação, Juliana. Eu vou chamar agora a Sandra para vocês poderem conversar e a gente poder também trazer perguntas que tivemos previamente e também, se as pessoas movimentarem no chat, mandarem mais questões para a gente agora. Sandra, só... Olá. Muito obrigada, Juliana. Sim, perfeito, né? Na verdade, você conseguiu sintetizar exatamente todos os pontos, né, que a gente acha que estão inseridos nos estudos de restauração, reabilitação de ambientes mesmo. Duas questões que eu acho fundamentais, assim, que você colocou, e que, embora sejam fundamentais, eu acho que são que, né, representam os grandes desafios. Primeiro, a gente ter, e aí assim, né, ver o que você acha sobre isso, a dificuldade que a gente tem de ter ambientes referências, né? Então, assim, quando você chega num ambiente, né, num rio, que você fala, olha, realmente isso aqui, né, os processos ecossistêmicos aqui estão comprometidos, e aí a gente precisa adotar bacias hidrográficas ou rios na mesma ordem, que sejam referências para a gente ter como, né, como um modelo, né, ou uma meta, criar metas, olha, a gente quer que isso aqui se aproxime tantos por cento daquela condição lá, né, que seria para nós como referência. E eu, assim, né, às vezes que a gente precisou estabelecer esses pontos de referência é sempre uma grande dificuldade, porque as bacias são tão, né, a ocupação é tão, né, tão avançada, e aí eu queria saber, assim, qual que é a sua experiência né, em obter ou determinar, estabelecer pontos de referências, né, nos projetos que você já participou, qual que é, né, foi a sua experiência nesse sentido? E é bem difícil, né, porque a gente está num país muito diverso, né, isso é muito rico, né, em vários aspectos, mas ao mesmo tempo, né, isso acaba criando dinâmicas muito
muito únicas, né? A gente nunca vai ter, né, uma bacia hidrográfica que é 100% igual a outra, né? Porque a gente tem relevo que impacta, a gente tem geologia do solo que impacta, a gente tem contexto florestal, e aí adicionado tudo a isso a mão humana, né, de como que esse ambiente está sendo manejado e tudo mais. Então, é bem difícil a gente ter, né, referências exatas, né, fiéis, mas a gente tem, né, no sentido de tentar homogeneizar, né, a coisa, né. Então, se a gente está numa bacia que tem clima tal, releva tal, podologia tal, a gente vai tentando, né, homogeneizar, né, as características dela para ter ambientes. Tá bom, gente, desculpa, criancinhas por aqui rondando. Então, à medida que a gente vai conseguindo padronizar, né, as características da área, a gente consegue ter referências, assim. É bem difícil, né, a gente ter bacias hidrográficas que estão 100%, né, sem intervenção humana para que a gente possa adotar como, né, elemento de referência para reconstruir, né, as características originais de um determinado sistema. Mas à medida que a gente tem, né, consegue isolar o máximo possível, a gente consegue ter parâmetros de referência, mas é bem difícil isso, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não respondi, na verdade, assim, é mais uma troca, né? Provocação. Isso. E outro ponto também que eu acho fundamental foi a questão que você falou da participação, né? Da população, das pessoas que ocupam aquela bacia, a conscientização daquilo. Então, eu acho que, assim, o uso de bioengenharia, eu acho que é uma coisa que daqui a pouco vai ser irreversível, não tem como a gente voltar atrás, porque cada vez a gente vê mais resistência em usar aquela engenharia cinza, aquela coisa, porque choca, né? Tão distante do que a gente acredita do ambiente, mas que é uma coisa que eu acho que está desenvolvendo, né? A gente já tem alguns grupos, né, no Brasil, avançando nesse sentido, então eu acho bem interessante. A parte toda de educação ambiental, de provocação dessa população que usa e que é um atuante, né? Ele que realmente ele vai fazer com que aquele projeto de restauração perpetue. Porque você pode implementar aquelas ações, mas, né, quem que vai fazer com que aquilo perpetue, que aquilo seja autossustentável, se mantenha ao longo do tempo, é a população que ocupa aquela bacia, né? Então, nesse ponto, eu concordo contigo perfeitamente. Não, e quando você olha, né, os projetos, né, as grandes referências, né, de processos de restauração e revitalização de rios, né, ao longo do mundo, né, principalmente na literatura americana, né, que é uma grande referência para o processo de restauração de rios, né, eles têm dedicado, né, as agências ambientais têm dedicado as últimas décadas muito nesse propósito de restaurar rios, né? Não só dar uma tapeada para ter um rio melhor, mas sim restabelecer processos mesmo e ter rios que sejam, né, enfim, que sejam o mais próximo possíveis da condição original. E assim, é muito constante isso, né, de que os processos, né, os projetos que deram certo, que são que têm uma manutenção duradoura, são aqueles em que há um envolvimento forte da população, né, para entender, né, o propósito do projeto, para construir o projeto junto e construir, assim, não só na teoria, mas também na prática, né? Serem agentes ambientais na bacia hidrográfica, né, que atuem ativamente no processo, né? Então é muito constante isso, né? De que os projetos que têm sucesso são aqueles em que realmente tem envolvimento forte da população. Isso, e às vezes, assim, é uma mudança de cultura mesmo, né? Então, assim, é você gerar alternativas de ocupação daquela bacia que, às vezes, as pessoas que vivem ali, elas não enxergam, né? Então, você vai gerar alternativas para elas e, na maior parte das vezes, elas aceitam, porque, na verdade, só não faz diferente por falta de conhecimento e de alternativa mesmo, né? Então, quando você proporciona uma condição, é bem-vindo, né?
É um trabalho Exato. longo, mas eu acho que vale a pena para o sucesso dos projetos de restauração, Sim. né? É um trabalho árduo, assim, porque, né, principalmente pensando em estratégias, porque às vezes uma estratégia utilizada num projeto que deu super certo, você não consegue necessariamente replicar com o mesmo sucesso num outro contexto, porque cada bacia hidrográfica tem um contexto muito diversificado, né? Então, às vezes o foco em uma para a população está mais ligado a recurso pesqueiro, aí a outra já tem mais uma ligação com questões de navegação, a outra é mais lazer, então assim, tem toda uma necessidade também de mapear, né, essa relação existente entre, né, população e rio, ou, né, o que tem que se reconstruir, ou o que tem que construir, então é um trabalho assim, né, eu falo que atuar, né, na requalificação de rios é difícil porque não tem receita de bolo, não é que você, não dá para vender uma formulinha assim, se você fazer A, B, C e D, restaura o rio, não, às vezes nessa bacia é a técnica A, D, Y, nessa outra é B, C, porque são contextos diferentes, tanto sociais, contextos ambientais, né? É um desafio muito grande, né? E para isso, sempre ligado a ter sempre uma equipe multidisciplinar atuando, para que isso seja pensado, né? Tentando incorporar, né, de forma mais equilibrada possível todos os interesses e assim por diante. E aí, Juliana, a gente chega na questão da importância dos diagnósticos bem feitos, né? Que antes de qualquer intervenção, de qualquer proposição de um programa de restauração, de reabilitação, a gente precisa de um diagnóstico, você precisa saber exatamente em que pé está e para você determinar onde você quer chegar, né? E foi ótimo isso, porque a gente já linka aqui, talvez, né, se alguém tiver mais alguma pergunta, a Ana quiser fazer uma intervenção aí. Aí, Hugo, colocando o comentário dele. Juliana, você fica à vontade. Aí, posso, não sei se vocês iam ler. Bom, é difícil, né? Eu acho assim, as zonas, né, que estão ali na periferia das áreas urbanas são áreas muito vulneráveis, né? Porque quando a gente pensa em área urbana, um grande problema para as águas é a questão habitacional, né? Então, assim, o ponto crítico para as águas, né, em áreas urbanas é a questão habitacional. Então, as pessoas buscam as áreas periféricas porque são terrenos mais baratos, são terrenos menos protegidos no sentido de proteção. A gente tem as proteções legais, a gente sabe que a gente tem um conjunto de leis que protege as águas, mas quando eu digo desprotegidos é porque desculpe, é porque estão mais distante do olhar do poder público, né? São áreas que estão ali, né, mais desassistidas no sentido de um acompanhamento próximo, né, do poder público. Então, são áreas que são muito vulneráveis nesse sentido, né? Então, a gente tem que ter, né, um controle no sentido da regulação do uso e ocupação do solo, né? Então, o que fazer para proteger essas áreas né, e eu vou falar assim, sem sombra de dúvida, que com relação à área urbana é a questão habitacional. Se o poder público não assiste a população do ponto de vista habitacional, elas buscam esses terrenos marginalizados, periféricos, e isso, né, deixa a gente, expõe nossas áreas mais importantes a processos de degradação e assim por diante. Juliana, agradecemos muito a sua participação. Você finalizou a resposta, porque eu não sei se... Eu estava finalizando e me pegaram aqui, mas finalizei. Se quiser finalizar... Ai, gente, mãe no home office não é fácil. Não, mas você tá dominando muito bem aí, conseguiram fazer os dois, tá ótimo. Ai, bom, eu acho que acabou, então obrigada aí o convite e fico à disposição para contribuir mais um pouco, se for necessário. Tá joia, Juliana, obrigada. Então, perfeito. Eu vou agradecer muito sua participação.